Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 20 de dezembro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e hoje vou apresentar para vocês essa análise de fechamento, comentar aí sobre o Ibovespa no dia de hoje, sobre alguns ativos que se destacaram positivamente e a maioria negativamente, provavelmente muitos aí já sabem. Antes de darmos início, então, vou rodar a vinheta aqui e peço gentilmente que você deixe aí o seu like, o seu joinha. Então, já colocando aqui na tela para todos vocês o Ibovespa, antes de darmos início, esses serão os ativos abordados, começando pelo próprio Ibov, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, Itube 4, MGLU 3, CSNA 3, Braskem, JBSS 3, VEG 3, Vivit 3 e a nossa BDR de hoje é a Apple. Então, esses serão os ativos analisados durante o nosso fechamento. E dando início aqui então a nossa análise, começando pelo Ibovespa, que no pregão de hoje caiu 2%, então uma queda um pouco mais acentuada, perdendo aqui níveis importantes de suporte que vinham funcionando anteriormente, mas que no dia de hoje aí abriu dando essa pancada já para baixo, então perdendo a região da média móvel de 13 períodos, nos 106.400 pontos, e também esta região de topo anterior, ali na casa dos 105.800 pontos, então duas regiões que vinham funcionando como um ponto muito importante de suporte foram perdidas no pregão de hoje, com essa confirmação de um fechamento abaixo desses dois níveis, depois de testar ali por diversas vezes a região dos 108 mil pontos como um ponto de resistência. Então acabou aí cedendo o Ibovespa. E outro ponto negativo foi que perdeu aqui a mínima deste fundo anterior, que também coincide com a mínima da semana passada. Então gerou nova sinalização de topo, nova sinalização negativa no gráfico semanal, depois de testar ali também uma região de resistência da média móvel nos 107.776 pontos. Então algo não muito positivo aí para o nosso mercado no dia de hoje foi apresentado. O que reverte essa sinalização negativa aqui seria a anulação desse topo, então voltar a oscilar acima da máxima dele na região dos 109.492 pontos, ou que já enfraquece seria aí uma nova aspiração de máxima na próxima semana, enfraqueceria aí já essa sinalização mais negativa. Mas por hora a maior expectativa vai sendo aí de poder voltar a apresentar um novo movimento de queda, por conta também desse fechamento um pouco mais forte no gráfico diário. E o que reforça esse sinal negativo, essa expectativa negativa, seria uma nova perda de mínima, apresentando aí a sequência, então, no movimento de baixa, já no pregão de amanhã e no decorrer dessa semana. O que seria positivo, então, Kaique? Voltar para cima da região de suporte que foi perdida. Então, apresentar aí no pregão de amanhã um candle voltando aqui para cima dessa região perdida e, inclusive, aí retomando já boa parte desse corpo de queda, seria algo muito positivo aqui para o Ibovespa ainda nessa semana, e quem sabe ainda nessa semana talvez conseguir ali devolver, superando essa máxima que seria a anulação do topo mencionado pelo gráfico semanal. Então vamos continuar aí de olho para ver quais serão as próximas movimentações do Ibovespa. Falando aqui agora do mini índice, no pregão de hoje caindo ali 1,79%, então perdendo aqui também a região de suporte de topo e média móvel na região ali dos 108 mil pontos, acentuando bem a queda aí pelo gráfico de 60 minutos, fica mais claro aqui o gap de abertura no pregão de hoje, perdendo aqui a mínima deste fundo anterior, também deste fundo anterior ali na casa dos 108.300 pontos. Enfim, foi bem forte aqui a abertura do mini índice para baixo, já dando pancada na sequência aqui para baixo. No decorrer da sessão tentou aí esboçar uma reação, tentando apresentar um novo movimento de alta, não conseguiu nem se aproximar aqui da média móvel de 13 períodos. Então tomaria cuidado aí no pregão de amanhã, se abrir subindo aqui de maneira mais fraca, testou a região da média móvel, gerou novo sinal de topo descendente, eu olharia aí mais para a ponta vendedora. Para compra eu só olharia aí se voltasse a gerar um candle aqui um pouquinho mais forte de alta logo na abertura, voltando então para cima da região da média móvel e novos sinais de alta acima dos 106.800 pontos pelo gráfico de 10 ou 5 minutos, a
abriria então possibilidade aí de compra, tentando pegar a sequência desse movimento de alta aqui pelo gráfico de 60 minutos. Então, além de subir de maneira mais fraca, que daria para focar na ponta vendedora, seria também já abrir aqui perdendo mais uma mínima, aumentando aí a probabilidade de poder vir confirmar aqui um novo pivô de baixa, perdendo a região dos 105.685 pontos. Então, ficar de olho aí também na abertura do mini índice no pregão de amanhã. Dólar, no dia de hoje, 0,85% de alta, batendo ainda na região de resistência dos 5.757 pontos, o que aumenta a expectativa de poder dar continuidade no movimento de alta, seria uma nova aspiração de máximo aqui. Então, ficaria aí, se a gente colocar aqui no gráfico semanal para ficar mais claro, ficaria aí então de poder buscar aqui essa região um pouco mais acima ali na região dos 5.833 pontos e depois disso a região ali dos 5.960 pontos, então um pouquinho mais alto realmente, mas depois dessa máxima seriam basicamente essas regiões aqui mais acima de resistência. Gráfico de 60 minutos apresentando força ali então desde o início do pregão, não teve perda de mínima desde então realmente aí a força compradora aqui no papel sendo apresentada. Seria interessante que tivesse aqui alguma lateralização. A gente consegue ver essa lateralização acontecendo pelo gráfico de 30 aqui já. Então seria mais interessante para uma relação risco-retorno mais favorável que o dólar voltasse a apresentar uma correção aqui no preço, então voltasse a testar a região da média móvel, algo que não acontece há um tempinho pelo gráfico de 30, para poder voltar a gerar aqui um novo sinalzinho de alta com uma melhor relação risco-retorno de possível compra aqui pelo gráfico de 30 minutos. Tá? Mas caso abra aí já no pregão de amanhã dando sequência no movimento de alta, então superando aqui mais uma vez essa máxima, seria interessante novos sinais de alta acima do fechamento de hoje ali na região dos 5.757. Então o dólar já abre dando sequência no movimento, retorna lá pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos, gerando um novo sinal de alta acima dessa região, seria uma outra possibilidade aí de compra. Pelo gráfico de 60, uma venda buscando a média móvel seria logo na primeira perda de mínima aí, gerando um novo sinal de correção e aumentando então a probabilidade de poder buscar também pelo gráfico de 60 essa região da média móvel. Então ficar de olho aí também ou na perda de mínima ou a sequência da aspiração de máxima seguido de um novo sinal de alta acima do fechamento. Falando agora de Petrobras. No dia de hoje, Petrobras apresentando queda de 2,86%, perdendo aqui a região da média móvel de 13 períodos, então já abrindo realmente aí abaixo, uma abertura aí um pouquinho mais forte também. Chegou a oscilar de maneira mais forte também no pregão durante a sessão, caindo ali aproximadamente 4,5% de queda, então acentuou bem a queda durante o pregão e conseguiu aí diminuir um pouquinho esse prejuízo durante a sessão, mas gerou sinal de saída aí mais uma vez para quem tinha aberto aqui uma operação de compra de swing trade no papel ao perder a mínima deste fundo, e também gerou um possível sinal de saída aqui pelo gráfico semanal numa nova perda de mínima, o que vai aumentando a chance aí de poder ter um processo de correção, seja ele no preço, que é um movimento de baixa, ou então no tempo, que seria basicamente ficar de maneira mais enrolada aqui a Petrobras nas próximas semanas. De qualquer forma, ocorreu aqui essa sinalização. O que traz um viés mais positivo seria aqui realmente voltar a confirmar um fechamento aqui acima da média móvel e tentar se manter aqui acima dessa região, que seria basicamente aquele movimento lateral que eu acabei de mencionar ali do gráfico semanal. De qualquer forma, também não vejo possibilidade de compra, não vejo também motivos de estar comprado pelo curto prazo no papel. Falando agora de Vale 3, no dia de hoje queda de 1,12%, nova perda de mínima dos dois últimos pregões aqui, então sinal de saída também de curto prazo aqui para quem estava comprado. Para quem deseja abrir uma compra aí, teria que aguardar aqui por uma nova sinalização positiva, preferencialmente um novo sinal de fundo ascendente depois de testar a média móvel, algo que também não acontece há um bom tempo aqui pelo gráfico diário da Vale, para poder abrir aí uma nova possibilidade de um novo movimento de alta aqui. Tá? O ponto positivo aqui da Vale é que, mesmo apresentando aí essa queda, pelo gráfico semanal não teve perda de mínima aqui, então pelo médio prazo não ocorreu sinal de saída aí para quem está posicionado na ponta compradora. Então só cuidado realmente aí para quem está comprado no curto prazo. Falando agora de Tube, no dia de hoje apresentou queda de 1,54%, dando continuidade no movimento de queda que já vinha sendo apresentado. O ponto de atenção fica aqui para o gráfico semanal, que mais uma vez confirma uma nova perda de mínima aqui de semana anterior e vem perdendo de fato aqui essa região dos R$ 21,52 e aumentando a chance então de vir buscar a região dos R$ 20,58. Então
para quem está comprado aí no médio prazo, acentuando um pouquinho mais a queda aí as ações do Itaú. Então tomar cuidado aí, que foi mais um sinal de saída apresentado. Aqui no curto prazo teria que esticar um pouquinho mais, se afastar um pouco mais da média móvel, criar um candle aqui pequeno com stop, que seria o stop, né, a mínima do candle, bem próximo de uma possível entrada, para poder aí abrir uma possibilidade de compra, tentando buscar algum repique do preço. Mas enquanto não apresentar nenhum sinal de alta aqui, não tem sinal de possível compra no curto prazo. Falando agora de Magazine Luiza, no pregão de hoje caiu ali 4,96%, ainda dentro desse leve movimento de alta, tentando ali brigar para testar a média móvel de 13 períodos, não teve uma perda de mínima aqui, mas para quem abriu compra aqui nessa superação de máxima, hoje foi o primeiro, segundo, terceiro candle dessa operação de compra. Então já reposicionaria meu stop abaixo da mínima deste candle, então abaixo aí dos R$ 6,24, porque se amanhã aqui perder mais uma vez essa mínima, volta a gerar um viés mais negativo de poder voltar a testar aqui essa região do fundo em R$ 5,76. Então minha recomendação seria de já reposicionar o stop aqui abaixo da mínima de hoje a partir de amanhã. Para quem está de fora, seria o mais ideal realmente aí é aguardar por um novo sinal de alta acima da média móvel, trazendo aí um viés mais positivo, preferencialmente também acima dessa região de fundo anterior, tudo aí acima da região dos R$ 6,78. Próximo ativo aqui é CSNA3, que no dia de hoje apresentou uma queda forte de 6,9%. Então, um ativo que vinha apresentando aqui um movimento de alta de maneira mais mastigada nos últimos dias, apresentando aí uma queda mais acentuada no dia de hoje, perdendo a região da média móvel de 13 períodos, e o próximo nível de suporte fica aqui na casa dos R$ 23,41. Sinal de saída para quem estava posicionado aí no curto prazo, e também sinal de saída para quem estava posicionado no médio prazo, porque gerou nova sinalização de topo descendente após se aproximar aqui da região da média móvel de 13 períodos. Então, para quem estava posicionado no médio prazo, sinalização de saída desta operação. Tá? E para quem tem um perfil aí mais arrojado, abriu possibilidade de venda descoberta, tentando pegar aí a continuidade dessa tendência. Stop posicionado ali acima dessa máxima. Então, stop posicionado acima dos R$ 25,84. Falando agora de Braskem, BRKM5, no dia de hoje apresentou leve alta de 0,47%, ainda dentro de um movimento aqui mais lateral pelo gráfico diário. Se aproximar aqui de maneira mais fraca da média móvel, voltar a gerar novo sinalzinho de alta aqui, abre possibilidade de compra. Então, apenas aí um ativo sendo mencionado, porque também gerou um sinal de alta aqui abaixo, depois de testar ali a região da média móvel de 13 períodos. Então, ainda dá também para manter ali, se alguém abriu aí essa compra, dá para subir o stop desta mínima para esta mínima deste grande candle de alta. Então, seria ali um stop em R$ 52,46, tentando pegar aqui a finalização desse possível movimento de queda, seguido aí de um possível sinal de alta. Então, tentar participar aí de um possível novo movimento de alta no decorrer dos próximos dias em Braskem, BRKM5. Então, para quem está de fora, seria aguardar aí pelo menos mais dois candles aqui descendentes em direção à média móvel, seguido aí dessa superação de máxima de um dia anterior, de um pregão anterior. Próximo ativo, JBSS3, que no dia de hoje apresentou uma boa alta aí, um dos únicos ativos aí que apresentou boa alta na sessão de hoje, subindo então 1,43%, ainda dentro de um processo de correção. A gente percebe isso aí pelas máximas descendentes, então dentro de um movimento de baixa em direção à média móvel de 13 períodos. Se no pregão de amanhã superar aqui a máxima do pregão de hoje, abre possibilidade de compra, tentando pegar aí um novo movimento de alta. Stop posicionado aqui abaixo da mínima de hoje em R$ 36,59. Se fizer aqui mais um candle e depois uma aspiração de máxima, seria ainda melhor, tentando pegar aí uma melhor relação risco-retorno. Então, ter uma entrada mais próxima do stop seria ter um stop um pouquinho mais encurtado do que essa entrada mais acima. Então, melhora a relação risco-retorno aí da operação. Então, é um ativo para se ficar de olho aí para possível compra também nos próximos dias. O que seria negativo, seria ruim, seria basicamente um fechamento aqui abaixo da média móvel e começar a devolver muito aqui esse movimento. Aí não seria interessante uma compra, por exemplo, abaixo da média móvel. Próximo ativo, VEG3, no dia de hoje apresentou aí queda de 2,19%, um ativo que vinha apresentando uma forte reversão aí de movimento, corrigindo de maneira mais fraca, chegou a testar a região da média móvel,
gerou o sinal de alta, fundo ascendente, no dia seguinte anulou, na sexta-feira passada anulou então o sinal de fundo ascendente, e hoje aí já deu sequência no movimento de queda, caindo aí 2% dentro de um forte gap de baixa aqui, perdendo aí a média móvel de 13 períodos como um ponto de suporte. O próximo nível mais relevante de suporte fica no fechamento deste último fundo, em R$ 32,20. Então, cuidado para quem está posicionado aí na ponta compradora. Gerou mais um sinal de saída, uma nova perda de mínima aqui, seria mais um sinalzinho de saída. No médio prazo também não foi legal o que aconteceu, porque gerou nova sinalização de topo descendente, depois de testar a região da média móvel de 13 períodos. Então, basicamente, a região de suporte mais próxima aqui fica no último fechamento em R$ 32,69. Então, aumentou a probabilidade de um novo movimento de queda também no médio prazo. Falando agora de VIVT3, que no pregão de hoje apresentou leve queda de 0,4%, e a tendência aqui no gráfico diário ela é de baixa, mas a gente consegue ver que a força vendedora, a ponta vendedora, perdão, não demonstra tanta força assim como vinha demonstrando, por exemplo, a força compradora. Então, antes tinha uns movimentos, de alta de maneira mais relevante, com candles mais cheios de alta, e aqui para corrigir, os candles já são menores, não tem tanta força assim na ponta vendedora. Quando eu olho para o gráfico semanal também, o ativo se aproximando cada vez mais aqui da região da média móvel de 13 períodos. Então, se corrigir de maneira mais fraca aqui e voltar a gerar um novo sinalzinho de alta, abre uma possibilidade de compra aí para quem tem um perfil um pouquinho mais arrojado aqui pelo gráfico diário, tentando pegar o que? A antecipação de um possível sinal de alta pelo gráfico semanal. Então, um possível sinal de fundo ascendente pelo gráfico semanal. Ah, Kaique, meu perfil não é tão arrojado assim, deixaria passar então essa superação de máxima, e numa semana seguinte, se ocorrer aqui uma nova confirmação, abriria aí possibilidade então de compra. No caso, seria essa superação de máxima aqui, né, nessa semana. Então, acentuar um pouquinho mais a queda e tentar antecipar essa sinalização de alta aqui, ou nessa semana ou na semana que vem. Mesmo tendo ali apenas 3 dias de pregão na semana que vem, ainda assim seria uma possibilidade aí de entrada no papel. E por fim, Apple, nossa BDR de hoje, que está dentro de uma tendência de alta, passando por um processo de correção aqui no preço, chegou a abrir dentro de um gap de baixa, mas conseguiu voltar a confirmar um fechamento acima da média móvel, um fechamento ali de 0,15% de queda. Qual é o ponto de atenção aqui? Se gerar um novo sinal de alta aqui amanhã, abre possibilidade de compra tecnicamente falando. Entretanto, quando eu olho para o gráfico semanal, ocorreu aqui uma nova sinalização de correção, uma nova perda de mínima de uma semana anterior, então um novo sinalzinho de topo, o que aumenta aí a expectativa de podermos ter aqui uma nova correção no preço, um movimento de baixa em direção à média móvel, ou ainda uma lateralização aqui pelo gráfico semanal também. Então, tomaria cuidado aqui nesta operação de compra, stop posicionado abaixo da mínima ali, em R$ 94,15, mas não esperando muita coisa, de poder já vir romper aqui essa região nos próximos dias, o que aumentaria a chance de poder romper aqui essa região de máxima nos próximos dias. Candles mais cheios de alta, chegar ali próximo do topo em 2, 3 candles. Agora, se apresentar esse sinal de alta aqui e for de maneira mais fraca, realmente eu não aguardaria tanta coisa realmente neste movimento de poder vir superar essa região, o que aumentaria aí o fato de poder realmente corrigir aí ou de maneira mais lateral ou no preço nos próximos dias. Então, tomar cuidado aí. Abriu possibilidade de compra amanhã nessa superação de máxima, colocando stop então abaixo dessa mínima. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Desejo a todos uma excelente segunda-feira, um excelente término de segunda-feira e uma excelente semana para todos vocês também. Um excelente aí finalzinho de dia para todos. Até amanhã no nosso Radar do Mercado, e para quem é assinante aí do aplicativo, até amanhã lá dentro com o giro de abertura e o giro dos futuros também. Um grande abraço.